Você sabia que um time da NFL deixou de existir por 3 anos? Fala galera do blog Jarda 50, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Hugo Luque, eu sou um dos criadores do site. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês de uma história muito doida envolvendo o Cleveland Browns, que deixou de existir por alguns anos na NFL. Pra quem não sabe, o Cleveland Browns é uma das franquias da NFL e o time foi fundado em 1946 por um empresário chamado Mickey McBride, que queria trazer uma equipe para a cidade de Cleveland. Mas foi só no final da década de 40 que os Browns finalmente entraram de fato na NFL. Com o tempo, o Cleveland Browns se estabeleceu aí como uma equipe importante da NFL e na década de 50 dominou, ganhou 3 títulos entre 50 e 55. Mas aí a partir da década de 70 a equipe começou a cair um pouco no ostracismo e até voltou a ter bons períodos nos anos 80 com o quarterback Bernie Kosar. Mas aí acabou também não dando muito certo, não foi tão pra frente assim o projeto e começou a desgastar um pouco o Cleveland Browns isso aí. E aí então, depois de 2 décadas sem muito protagonismo do Cleveland Browns, o dono da franquia, que era o Art Modell, que havia comprado os Browns nos anos 50, decidiu que era hora de uma mudança, né, uma mudança de ares. E aí ele falou, cara, vou mudar a equipe para Baltimore. Isso nos anos 90. Essa declaração do Art Modell não foi bem recebida pelos torcedores, pela cidade de Cleveland no geral, e aí o desgaste ficou ainda mais forte. Depois de todo esse desgaste, e já sem também jogadores, sem um time, e sem um estádio, porque o Cleveland Stadium havia sido demolido em 1996 para a construção de um novo estádio, a NFL decidiu descontinuar o Cleveland Browns, ou seja, desativou a equipe por tempo indeterminado. Depois de muita briga, muitos embrólios judiciais aí com a cidade de Cleveland e até com os torcedores dos Browns, o Art Modell finalmente recebeu aí luz verde para fazer essa mudança para Baltimore. Só que sem os Browns, é isso mesmo. Ele foi autorizado a fazer uma franquia em Baltimore, mas ele não poderia levar o nome, as cores e nem a propriedade intelectual, ou seja, a história do Cleveland Browns. Aí então, 3 anos depois, em 1999, a NFL ela decidiu reativar o Cleveland Browns. Teve uma conversa de uma das franquias que já existiam, na época eram 30 franquias, uma dessas franquias poderia mudar para Cleveland, de alguma cidade, vamos supor. O New York Giants, não é o caso, mas poderia mudar o New York Giants para Cleveland, virar Cleveland Giants ou algo assim. Isso não foi aceito, isso não aconteceu, foi descartado pela NFL. E então a Liga em 99 decidiu reativar o Cleveland Browns, tendo um 31º time na NFL. Então foi uma franquia que existia, deixou de existir e agora voltou como se fosse aí um Cleveland Browns 2.0. Ah, mas você deve estar se perguntando aí, né? E a autorização que a Liga deu ao Art Modell para ele abrir uma franquia em Baltimore? Sim, ele seguiu com esse plano e então foi criada uma das franquias mais novas da NFL, que é justamente o Baltimore Ravens. Foi criado pelo Art Modell. Enquanto isso, poucos anos depois, os Browns voltaram agora nas mãos de um sócio, na época era um sócio minoritário do Art Modell nos Browns, agora ele virou majoritário, ele comprou os Browns por mais de 500 milhões de dólares. E vale lembrar que é por isso que a rivalidade Browns e Ravens, é claro, além deles dividirem a divisão, a AFC Norte, é por isso que essa rivalidade ela é tão quente na NFL, mesmo não sendo muito antiga. É porque o Baltimore Ravens já nasceu sendo um time, digamos, odiado por alguns torcedores, por causa de todo esse imbróglio e tudo que o Baltimore Ravens representa e que poderia representar se os Browns tivessem ido para Baltimore. Até porque nesse período, os Ravens, logo que entraram na liga, tiveram escolha de draft, escolheram bons jogadores e conseguiram ganhar o Super Bowl, ou seja, poderia ter sido a realidade dos Browns se o Art Modell não quisesse mudar de cidade. Se ele continuasse em Cleveland e draftasse esses jogadores, quem sabe talvez os Browns pudessem ter sido campeões do Super Bowl. E aí, gostou do conteúdo? Então não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e, é claro, acompanhar tudo que eu publicarei nesses próximos dias, semanas, meses, no blog Jarda 50. Até a próxima, pessoal!